que são os universos corporais, né? Todas as pessoas devem ter o seu dia de príncipe, princesa, de qualquer coisa que você quiser atribuir, com algumas luxúrias, vamos assim dizer, qualquer coisa que você busca ou que você vê alguma progressão, né? Temos que sempre olhar para frente, olhando para trás, mas o que são as coisas, né? Dias difíceis, dias fáceis, barriga cheia, barriga vazia, trazem várias percepções, vários sacrifícios, vários convites. Quando, né, quem somos, independente de como nos apresentamos, mas a imagem, né? Se a gente for falar o poder da imagem, o que num dado momento, entre não tirar a imagem ao longo do tempo, ícones, o que virou modernidade sobre ter alguma coisa que representa o trabalho, né? Quem trabalha com o rosto, né? Quem trabalha com isso e aquilo, estava olhando ali como que pegou um frango despenado, que eu tenho que passar um filtro, pelo menos aqui, que eu pego o sol, fico vermelho. Retomei dieta toda essa pecada. O que é quando alguém acha no direito você ser bom, ou tentar ser bom, e achar que é erro, quando qualquer coisa na sua vida dá errado. Eu, com relação às minhas transições pessoais, eu já tive namoros temporários, eu não casei, não tive filhos, tive uma independência, tentei algumas coisas que, num dado momento, foram vivências ótimas, mas no mercado de trabalho com a independência de força, e quando a mulher consegue isso e conquista uma independência literalmente grande, e que achava suficiente, já achava um status suficiente, eu não fui eu fui criada não fui criada em família rica, mas não fui criada em família pobre, né? Depois que você sai de casa, ainda que meu pai me deu a oportunidade, né? Eu já tinha domínio de receber pensão, que eu podia ter uma independência com isso. Minha avó também favorecia, a gente tinha casa grande, mas era, né? Tudo, eu sempre, nunca ganhei um presente só. Fui criada primeira filha e neta, tendo direito de estudar, de não trabalhar pesado, de fazer o que era suficiente dentro de uma casa. Não fui criada com regras, etiquetas, tão... Podia comer no prato do Doralex, a avó adorava o copo americano, sentado na sala, dobrar a sua roupa de cama o suficiente, ter algumas responsabilidades. A avó nunca gostou de ter empregado num dado momento. O que é ter gente que participa ali de cuidar das coisas e tal, você com compromissos, o que ela gostava dela mesma fazer, comida, isso e aquilo, mas foi criando algumas disciplinas básicas, arrumar a cama, arrumar o guarda-roupa, mas querendo que estudasse. Ah, vou na igreja, você vai ficar com seu avô, então você esquenta a janta, entendeu que eu podia fazer bolos, fazer coisas, aprender muita coisa, mas eu não fui desenvolvendo muito afinco em reproduzir. Ah, ganhei uma maquinazinha de costura, igual de verdade, da minha avó, entre o que eram habilidades das mulheres, querer reproduzir aquilo, trabalhar com alguma coisa. A mãe teve um salão, era manicure, trabalhou fora num dado momento, e eu fui feita, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, ainda que eu nasci em Alegre. Meus pais moraram lá um tempo, né? Meu pai, ele exerceu, ele foi fotógrafo no passado, eu era pequena. Teve alguns trabalhos tais, mas meu pai trabalhava com oficina, meu pai era pintor de carros, ele, lanternagem, elétrica e tal. Ele transferiu essa profissão para o filho, né, do primeiro casamento, 3 filhos, eu a mais velha, meu irmão que é casado, que tem dois filhos, né, um casal. Minha irmã não teve filhos, mas minha irmã é praticamente casada há 20 anos, ela é mais nova, né, a mais nova. Mantém aquele corpinho que eu tinha naquela época antes de aprender a trabalhar com cargas, também aprendi a trabalhar com cargas. O quadro acadêmico criou uma complexidade interessante, laboratoriar variáveis sistêmicas de campos fechados, como entre máquinas e tudo, que falar, né, é possível fazer tudo, como que a mulher falou, é possível ser capitalista e comunista através das máquinas, ou que te convida a questionar todas as coisas e as regras que você tem em máquinas ou não tem, até que ponto distribuir entre pessoas. E a questão da imagem, quando isso vira ícone religioso, não necessariamente tira a imagem, bota a imagem, em que dado momento alguns respeitos e alguma não violabilidade
justifica, né, o inatingível, o que seja proibido, vamos dizer assim, colocado como sagrado, quem somos perante todas essas questões da modernidade, o que é sacramentado de qualquer maneira, ainda que você esteja nu, ainda que você possa tirar a roupa do corpo, em que momento a roupa do corpo se faz necessária e vira trabalho. Temos minuciosidades entre históricos de conquistas de homens e mulheres e tragédias que são mal contadas e dizer até que ponto quem veio quem quebrou e teve direito de repetir, quando colocar mandamentos, pecados, todas as coisas, mas a questão da imagem, quando alguém a gente tem olhando, né, que momento você poder dar uma luxúria de mudar o corpo, e quando tem essa complexidade, você trabalha com isso, você pode virar um monstrengo, mas você tem que pelo menos entender alguma harmonia corporal, conhecer o limite do seu osso, como você pisa, como que você anda, até que ponto dizer que é um padrão de um protocolo adequado de cargas, que suporte os joelhos mais alinhados, que suporte você experimentar, né? Existem algumas limitações que para alguns, né, você entender um quadro que é apontado de deficiência, todas as, não necessariamente a condição do corpo está padronizado, são condições psicossomáticas, a quem o aparente esconde, não esconde, eu não escondo nada, a vida pode me trazer novidades, eu não sou presa a passado, de gostar de alguém de passado, nada disso, nada. Eu tenho meu tempo de tentar determinadas coisas, mas eu questiono todas as coisas vindas, inclusive depois de uma independência muito adquirida, pagando tudo sozinha, uma independência, um status social muito grande, que Deus colocou algumas regras de entender todos os problemas sociais, ganhar um corpo que é apontado a quem narcisista, o que é uma corpolatria, o que é faça do corpo, mas saia do corpo, perpetue, mas o céu não é aqui. Como assim você vai estuprar uma pessoa, mandar ela fazer de olhos fechados? Todas as coisas que implicam mais na prática, né? Que virou religião e não religião em campos acadêmicos, e o poder da imagem. Em que momento transferir a imagem direta de ser testemunho primeiro a quem justificar, segundo fulano, ou segundo a PUD, condições de campos acadêmicos que vira até que ponto modernizou, referências diretas e indiretas que diziam, já não são tão apóstolos há tanto tempo, ou num dado momento saturou uma coisa, ainda fala assim de Maria, ainda fala de Jesus, que virou transcendência, o que espiritualizaram, o que corretificaram, em que momento dizia a imagem se faz presente e proíbe. Questões, o que como entre ida e vinda de Jesus, a quem Maria, a quem a Trindade, as minuciosidades através do corpo, que implica em você justificar o seu conhecimento sozinho, em que momento entre o outro, em que momento convida justificar a Sagrada Família pela perpetualidade, e ida e vinda seria renascer, como veio, que é negado, o que é ida e vinda de Jesus, mas é a questão do corpo, que vem a profetização minuciosa, que ainda que você, muitas passagens, muitas revelações, não necessariamente uma pedra não é um corpo, né? Mas existem questões muito mesmo minuciosas e que trazem divisor de águas quando a crucificação. Negado a Jesus, e assim Jesus veio, colocou sacrifício e nos impulsionou através do Deus máximo, acharam que o Deus não era homem nem mulher, bi, o que viram campos energéticos maiores e distância fazer o corpo se tornar nascido, humanizado, até que ponto essa sideralização nos convida a entender o ir e vir, regressar, o que são corpos evoluídos, aonde é o status máximo, né? E entre essa complexidade, o que se permitiu abrir corpos, dissecar, justificar a busca pela cura, a necessidade de quem impulsionou, salvar vidas quando num dado momento, o que vira rebuscar o incorrupto, o observável, quando tocante. Ninguém tem o direito de impor que o outro lhe sirva descabidamente. E quando alguém destitui a tua imagem ou cria situações horríveis, que até que ponto seja comum e tira de letra, mas você lidar com algumas condições que aparentemente falam-se que a maioria questiona, quando você, não é tão grande um problema, ou é muito maior do que se pensa, e alguns não veem isso entre jogadas de falta de vergonha na cara ou parar para pensar, ou que não dão tantos valores quando a coisa é para ser evitada e não colocada como grave, quando você coloca questões que você vê o tempo todo na sociedade,
né? Feitas embaixo de religião, crianças, jovens, adultos. Olha, naquele lugar é uma potência. Olha o que fizeram, né? Existe toda violabilidade pela fala. O que é reclamar uma coisa que tá bom, que você acha que tá bom, e que você pode afetar um ouvinte, não necessariamente o seu dia de poder comprar, não necessariamente é do outro. Pode ser o dia do outro, como interpretar a felicidade alheia e você ter uma ética, falando a verdade, doa quem doer, mas pela satisfação que mesmo eu tenho. Eu tive a oportunidade de buscar volume, ficando gorda, para buscar a maturação de o máximo de ganhar massa, de definir quando que isso veio acontecer, questionando as coisas, né? Aí você olhar o que é um corpo gravídico, mesmo que você não tenha tido filho, a idade que chega, pessoas que não têm essa percepção, o que é da roça, o que é do espaço, veio do espaço, volta para a roça, os meios de produções civilizados que nos dão algumas luxúrias, mas num dado momento temos que saber olhar como somos transparentes entre a nudez, o respeito, que possa falar toda forma de liberdade, desde que a gente entenda acidente aceitável, não acidentar, não violar. Quando, né, temos um país cristão, temos riqueza em todos os lugares, você tem uma liberdade enorme com as pessoas, temos liberdade de sobrar e meter hipertrofia num palco, literalmente declarado, nunca tivemos tantas bombas nucleares e literalmente é uma terceira guerra mundial. A pandemia já era um apocalipse, são tempos apocalipsizantes e há quem justifique poder viver e ter que pensar fazendo as mesmas coisas. Se todos fizessem as mesmas coisas, o que é a matéria-prima? Tem tempo que a matéria-prima é para um, não é para outro, e infinitivo traz uma evolução multitemporal, né? A gente se depara com que entender relatividades, dimensões, complexidades ataliares que temos condições literalmente reveladas, acreditáveis e aparentemente inacreditáveis, sobre o valor da fé comum como da fé especial, e em que momento as pessoas querem organizar essas dilatações temporais, viram-se, né, amostrologias, grupos de controles, grupos de pesquisa, quando a gente coloca, né, produções, aquisições, coisas para se tornarem cotidianas, como caber no trabalho, quando se perde ou quando chega a alguma idade não querer repetir alguma coisa, que vira o corpo caricaturado perante as instituições, de você adquirir poder de compra e venda, a luxúria de etiquetar estações, poder usar um biquíni, ir numa praia, no frio, dizer que veste bem, na academia é possível fazer isso e aquilo, não na igreja, é a mesma igreja, é parte, sim, o assado. As pessoas têm essa oportunidade de lutar por isso, questionar. Estamos em tempos onde tudo é absurdamente liberado, todo mundo tem acesso. Crianças têm celulares na mão e sabem coisas, né? Sabem também esconder, sabem também violar, sabem perceber. Criança também tem que ser compreendida que é um corpo que se prepara para uma vida perpetuativa, que pode escolher, tem sexualidade, tem que saber direcionar, mas muitas coisas se tornam muito descabidas e mal comercializadas, que às vezes depende de enxugar. As coisas têm que ser olhadas sobre pilares e às vezes parece que, né, qual canal olhar e ter acesso sem ficar desfocado quando vê uma televisão, quando não vê uma televisão, quando ter uma pauta dentro de uma igreja, fora da igreja, o que é a casa, rua, trabalho, né? E o poder da imagem, independente de imagem a quem, de forma direta e indireta, sobre valores que quando, né, revelado o respeito e revelado a liberdade, tem muita minuciosidade perante os valores da fé comum como da fé especial. E mesmo se torna muito caro, você adquirir uma independência, ninguém tem direito de destituir o teu trabalho. Eu tive conquistas extraordinárias e ainda tenho sobre as máximas que eu busquei, a capacidade de ter uma independência como um homem, nas máximas uma mulher, poder ter dinheiro para comer na maioria do tempo, comprar o que cabia no corpo. Entre esse universo, se quisesse comprar uma roupa para sair, quase sempre eu tive status de poder morar sozinha. Enquanto estudava, sair, comer o que eu queria, se eu quisesse ir na festa, ainda que eu já trabalhava, meu mundo se tornou uma academia, catalogando muita coisa, trabalhando de várias maneiras, conquistando vários mercados de trabalho. Mas quando a gente fala em harmonizar, né, muitas coisas, né, de todos os lados, e quando a gente tem algumas luxúrias e muitos, né, diz que aquele daquela igreja era assim, usava saia, olha agora o status de alguns.
Isso tá para todo mundo. Riqueza não é problema. Não, aquele dia que você tem que falar, né? Mas o que é a humildade de todas as coisas? Mas, né, quando a gente olhar para trás, olhar para frente, mas temos muitas questões graves entre homens e mulheres e conquistas do mercado de trabalho. Eu nunca fui feminista, eu nunca deixei de ser machista da forma correta. Eu passei a ver a vida como que dizem apontar que seria responsabilidade dos homens e a maioria dos homens ter que pagar, custear todas as coisas, não ser necessidade de ser presenteado. E mesmo eu fui absurdamente presenteada entre muitos aulões, aniversários, alunos de me agradar, eu trocar muita coisa, mas eu não dependo disso. E eu agradeço infinitamente que trazem representatividades das pessoas gostarem de você. Fazerem para ela, é legal a gente fazer para você, é legal a gente retribuir, as pessoas sabem que eu adoro comer. Sem fazer dieta, quando às vezes fala, não vai conseguir parar de comer. E tem momentos que você mesmo precisa de tréguas, mas dentro da academia um corpo é uma coisa laboratoriada. E quando alguém tira a sua disciplina e quando a coisa envolve um lado pessoal, e você tenta ser boa, tenta considerar pessoas que não têm consideração alguma e você não mais deve considerar, mas quando você coloca o mercado de trabalho, por que dentro disso aqui, isso daqui é um problema entre pessoas? Caso marido e mulher trabalhando numa academia, que existem academias organizadas como desorganizadas, algumas situações que eu já vivi que colocam em pauta várias questões de mercado, o que é a fidelidade, qual dia vem depois do outro, perder tempo até onde, as questões que as mudanças corporais implicam reclamações de pessoas que praticam e não praticam atividade e quando voltam, mobilizadas a mudança a troco de quê? Temos que a gente se depara como custear todas as coisas, é um universo de velocidades, né, que pode pirar uma pessoa, enlouquecer uma pessoa, e o afinco da hipertrofia do palco atlético, independente de campos, de ter participado de um body fitness, mas eu sempre tive um palco específico, o mercado mesmo, me deparando com trocar de emprego, sempre a minha preocupação primeiro, agora não dá para fazer uma dieta, troquei de novo, preciso ser conhecida, e era conhecida muito rápido, primeiro tinha que ser os padrões, aluguel, comida, blá, 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 que horas brincar de novo nessa festa, que se tornou atrás de novinhos, chega um dado mercado, muitos conquistam, mas outros não, quando mais velhos. Existe um preconceito enorme dentro da área, ou você tem que saber mudar um corpo, e existem pessoas que, sabendo quando você consegue isso, acham que tem o poder de destituir quando querem destruir você. Quando você não quer destruir alguém, você lidar com as coisas, né, que se tornam graves, e depois você dá uma volta no mundo de questões que você sempre esteve a todas as classes, poderia continuar sendo em mercado de trabalho, condições colocadas sobre o mercado, né? E quando você fala a idade mesmo chega, o que é dentro do seu padrão, seu padrão de estética, o que sobra você brincar em falar mal, falar bem, você tem que gostar de você acima de qualquer coisa. Não se vender a críticas, muitas vezes a maioria nunca tá bom, se engordar vai ridicularizar como doença, como representar a miséria, e você descobre quem são as pessoas perante a miséria, perante a pobreza, perante a riqueza, riquezas não calculadas, pobrezas caras, pobreza que é um rombo se não tiver uma organização. Quem é que custeia todas as coisas? Até onde as coisas ao longo do tempo se tornam liberadas, voltam a ser proibidas, como isso vira no mapa, hábitos culturais, né? O Brasil é o país das cirurgias estéticas, é o país de muita luxúria perante a mudança da composição corporal. O país não é uma potência de baixa renda, ainda que questões e questões de desigualdades sociais, mas é um país que tem tudo das mais altas potências, e todas as potências estão aqui dentro. Ainda que eu não tenha ido para tal lugar, mas a gente colocando que são os escândalos que refletem grandes potências, entre religiosidade, entre impérios, entre reis, entre papas, rainhas ou questões, quando a gente vê escândalos, aquela vez o cara lá da França, né? Entre alguns escândalos de igreja, casos de pedofilia, como muitos lugares, eles falando que querem se vingar, ou algumas coisas que eu vi na internet, como foi o caso daquela mulher que quis contar para todo mundo sobre aquilo que o marido fez com ela, de chamar meio mundo. O que são algumas coisas que a gente acha que são casos isolados e são hábitos de muita gente.
sobre responsabilidades, se está pagando, se chamou, o marido aceitou, vai lá e faça isso com a mulher dopada. Quer dizer, grandes potências camuflam muitas coisas, inclusive entre muitas luxúrias. Alguns têm constituintes, nem tão constituintes. Se nos Estados Unidos se encostou a mão é problema. E ao mesmo tempo alguns escândalos, imagine se não encostasse a mão. Não necessariamente a Europa, e dizer que de fato eu tenho... Não adianta falar que eu, ainda que nasci no Brasil, o que foi conquistas exploratórias, sem estar fugindo de lugar algum, já que eu sou descendente de português, espanhol, alemão, da parte da minha avó materna. Eu tenho minuciosidades, e também do lado do pai alegava ser de português. Eu tenho muitas minuciosidades sobre refletir os hábitos de quem educa ou quem ama, mesmo que seja enganado ou aquilo. Quando as mulheres amam o marido de uma outra raça, quem é que racia de fato e transfere alguns valores? E venho avaliando muitas minuciosidades sobre transferências, que você acata ou não, a quem é conveniente rastrear a doença e não necessariamente, hábitos de conveniências e não necessariamente, como pessoas se apresentam e respondem a percepções vocacionais, além da relação de pais e filhos, que o que era amar a Deus acima, ida e vinda, e o que é uma profetização da constante cósmica que Deus coloca sobre a morte e a ressurreição. Você entender muitas coisas sobre a cruz e o ir e vir e o fator perpetuativo diante da cristandade, que há quem justifique assim ali o assado, assim o assado não aceitam mulheres e todos estão em todos os lugares. Mas quando num dado momento há algumas responsabilidades entre homens que não têm as suas barrigas, ou seria pela lógica de respeitarem a sua prole, por vezes mulheres independentes ou não, ou mesmo serem donas de casa, né? Coisas do que há quem justificam as indiferenças, as regras incompatíveis, até onde quem ganha méritos em que espaços, e passam a ter percepções de questionarem escravidões, não necessariamente que sentem, mas até quem sai em vantagens, né? Esse monogâmico, aquele poligâmico, as conveniências, quem vira o poder de comprimir, vendo o que busca, e se pagar é justificável. Quando isso vira responder, quem é negligente sobre tantos problemas sociais que muitas vezes são negligenciados por ambições variadas. E quando a gente ainda adquire independência de buscar e falar um movimento de reforma, ou literalmente revolucionário através do corpo, ainda que não mude muito, ainda que você brinque com algumas coisas, trazem, né? Brincar com essa coisa, uma reforma ali, uma reforma aqui, faz um carão, faz aquilo. Mas eu estou sempre rebuscando a relevância, o passado, que verbo gerundifica você justificar o futuro, presente que se corre, para quem fica ou que se leva em qualquer condição de correntismo, espiritualidade, coisa transcendental. Eu tenho uma pauta muito grande, e que esses universos aparentemente alienados não necessariamente precisam ser vistos dessas maneiras, porque as coisas importam, e a imagem é uma representatividade de você poder mudar, de você poder se justificar, ou manter o mesmo, ainda que cortar um cabelo ainda é o mesmo cabelo, engordar ainda é o mesmo corpo, a mesma mulher, emagrecer ainda que você traga diferenciais, é o mesmo homem, mas tem toda uma condição. Pô, eu casei, comprei, engordou, acabou, não consigo mais olhar para a cara da mulher. Eu ouvi todos os questionamentos e todas as frustrações, e tentei ao longo do tempo otimizar muitos custos e benefícios, e querer que isso fosse uma pauta governamental, que o trabalho não se tornasse eu preciso sacrificar para depois ir comprar o do outro, e eu chego tendo dinheiro de comprar mais o seu, ou, né? O que uma classe evolui? Não evolui mesmo o protocolo de todas as técnicas estarem entre as máquinas e o corpo, e dizer em que momento vira antes do trabalho e depois do trabalho de alguns, né? Poder se desbravar com alguma coisa. Se eu tivesse feito musculação cedo, não necessariamente, né? O que é o poder da força e a percepção de você lidar com tudo isso daí. Mas, né, que às vezes o que é bom você retratar isso. O universo do corpo é caro, às vezes te convida em justificar, voltar a ser mostrar o seu modelo padrão, né, perante alguma harmonização que se sobe. Como você administrou força ao longo do tempo, pode trabalhar com menos força aparente, ter alguns resultados, ou um resultado que se torna suficiente, como a complexidade de emagrecer ou limpar a gordura em categoria de palco, o que assim se fez,
entender limpar a ponto de células inflamadas, adipócitos inflamados, degenerados ou com a tal da gordura localizada. Dependendo de onde ela é localizada, ou quando você quer atingir o status da limpeza, é um sofrimento de estar como se fosse muito gordo, ou assim que não consegue emagrecer, e não necessariamente. Gordo não é sinônimo de doença ou não engordava com saúde, não é sinônimo de que come muito, não é sinônimo de que come pouco, tudo é bem relativo. Temos minuciosidades genéticas literalmente sistêmicas, mas temos condições basais representativas sobre eixos e planos que, né, trazem um bem comum ou justificar mesmo que é uma condição de base em determinado tempo aterrissado num planeta, né? Até onde a gente justificar o que era antes, será que vinha antes, será que transcendir de fato sobre um trânsito de morte e vida, né? O que vira, né? A gente dizer que olhou e já parece que conhecia desde não sei quando, essa coisa eucariontada de dizer que alguns apresentam mais rugosidades, ou aparentemente históricos mais, você olhando sobre condições fenóticas para quem estudou, o reflexo fenótipo, as condições genotípicas, que são estereótipos durante o tempo. Você saber perceber as velocidades, a saturação, que te imagina ter percepções, como que seu corpo responde isso em alto amor, em sexualidade praticante ou não praticante, para dizer o que de fato você revela, entende a transcendência entre pais e filhos, como evitar doença, ou a quem aponte, dizer que sai caro ou sai rejeitado em condições sociais, né? Que num dado momento o corpo aparente diz que favorece a você ter uma independência, transitar em algumas condições de trabalho um certo peso, ter a cabeça no lugar, ter a cabeça razoavelmente pensante, ter 2 braços e 2 pernas, e o que virou tantas tragicidades, e mesmo ter 2 braços e 2 pernas e poder acrescentar, e ver pessoas que não necessariamente têm 2 braços e 2 pernas que te acrescentam de muito, e que você também, né, tem um palco de vivências enormes entre essa coisa da escola tradicional, escola aberta, meus estágios, crianças com síndrome de Down. Trabalhei com hidro e ginástica recreativa, chegar para dar uma aula com idosos em campo aberto de praia, achando que não ia ter ninguém, começando um estágio, tinha 100. Fiz viagem com eles, dominei a atividade sem saber nadar, fiz uma hidroginástica na praia. Não era aquilo que eu queria seguir, eu deixei de dizer que Zira, branca, exposta, ter que ir lá, né? Eu precisava de otimizar a coisa mais terrestre, não ficar toda salgada, mas eu peguei, né, campos abertos de monitorar a frequência cardíaca, ginástica localizada de beira de praia, que tinha os módulozinhos, como que eu fui, né, levando isso para a academia, mas sempre eu estou muito focado em muitas percepções de muitos estudos. Tem hora a gente precisa ser ambiciosa um pouco, mas eu sou aquela pessoa que eu mesmo tiro a roupa do corpo, eu mesmo sei ficar careca, eu mesmo sei ficar gorda, eu mesmo sei justificar, ou a gente brinca que quer montar uma coisa, mas não há problema nenhum de gravar qualquer maneira, com a câmera focando aquilo que outro não gostaria. Aquela coisa, estamos em casa, a festa é em casa, tudo é uma casa, ou que são paredes, né, e condições institucionais, a gente permitir mostrar a verdade dos fatos e compartilhar isso em valores de humildade mesmo, ajudar as pessoas se impostarem, independente de terem hábitos vaidosos, a quem atribua sucesso ser caro, saber popularizar, justificar que as coisas venham para todo mundo, não necessariamente coisas extintas deixarem de ter ou coisas renovadas, mas dizer que isso é um fator muito mais sagrado, muito mais humanizado, que ele está muito conectado entre os valores que atraem, que são os opostos, que são semelhantes, que é a alma gêmea, e os fatores minuciosos que nos fazem ir e voltar e repetir e estar as singularidades da vida sobre uma escala, e que é bonito você ter pessoas que representam uma tradição, que você vê a disciplina de algumas normas dentro de casa, entender isso era o casal, isso era uma família que lutava por um casamento e que acreditava na fé, como se fez a minha avó, que era aqui mesmo, eu tive condições minuciosas de não vê-la morrer,
que aparentemente era minha mãe, e fui me deparar com situações literalmente reveladoras do que isso representava para mim, sobre algumas condições maiores que viriam trazer uma resposta, sobre perdas do que seria voltar ou como seriam algumas questões, sobre o que foi um palco religioso da disciplina dela e que se teria, que me deu conforto para ter outros, aparentemente entre entender corpo por mudança, campos energéticos, entender o jejum sem saber, para lidar com outros casos, de sair do mercado, de entrar em profissões comuns que são especiais. Eu tive que lidar com isso. De fato, eu já tinha um plano governamental, um plano que era um palco político que eu tinha que saber, né? É possível a célula, né, da fé se revelar de várias maneiras e você abrir os portais da verdade. A radicalização de Maria, pelada, vestida, caricaturada do Deus, do Jesus. Muitas coisas aconteceram na minha vida que aparentemente eu falava, só estudo a ressurreição. O que a coisa te convida? Sobre justificar cada um da Santíssima Trindade e modernizar com ortodoxia a verdade de testemunho que nos convida diretamente a sermos materializados e responsáveis pelas grandezas que literalmente compactuam a verdade da referência bibliográfica. Eu mesmo não sou índia, eu mesmo não sou negra. Se fui em outra vida, estaria lutando por qualquer condição que eu tivesse, mas as minhas habilidades não são... Elas são bem europeias e eu não trago o escravismo comigo. Algumas coisas caíram por terra e viram fardo em cima de branco também. Então eu defendo muitas causas e eu adquiri uma independência e mesmo eu tenho o passo, eu não tenho a corrida, eu não tenho habilidades de pular, o tal do trepar, saltar, algumas dinâmicas além, então eu tive uma categorização bem sistêmica para poder estar perante o treinamento de força, entre bases, eixos sólidos, né, para poder ficar tanto tempo treinando até estados maturacionais de falar, conseguir limpar toda a gordura. Esse foi meu peso muscular máximo, é assim meu osso, é assim meu joelho, consegui limpar tudo, ver um alinhamento. Então eu tive várias conquistas e iniciar tudo isso, estar entre os históricos de vidas de tudo que acontece no mundo. Eu nunca deixo de ver todas as coisas, não sei olhar para trás, eu sei olhar de onde eu vim, mas entendo que tudo é muito precioso, tudo é muito caro e eu conquistei essa independência para entender tudo que o corpo pode armazenar a pé e entre as mudanças e entre as forças, e entendendo os atacados e varejos das periodizações de tudo, fazer tudo sozinho e custear também essa sustentabilidade, sair e voltar. Então eu sempre tenho muita coisa a dizer, que quando eu vejo eu estou filosofando, eu estou sociologizando, eu estou antropologizando, eu estou psiquiatricizando, sexologizando, eu estudei muito essas coisas. Eu percebo muito o que as pessoas... Eu sou muito flexível, eu sei ser ignorante, extrapolada, mas eu não sou bipolar. Eu tenho os meus limites de tolerar, as pessoas sabem que eu tolero, sabem que eu tenho muita paciência. Cada horário no dia que eu trabalhava eram horários completamente diferentes, populações diferentes, muitas percepções. Você está aí ainda? Como você fica o dia inteiro nisso? Não é possível, tem alguma coisa errada. Aluna, você faz lata velha, você é a rainha da sucata que sabe perceber que isso é ouro. Eu ouvi muitas coisas dos quais eu nunca esqueci de alunos que me elogiam. Em vários lugares eu tive uma impostação muito grande em Vitória. E tempos de trabalho com pessoas no Brasil inteiro e fora do Brasil. Mesmo eu tenho raízes europeias que eu questiono muito, como a minha avó e a minha bisavó, algumas características observadas dentro da minha casa. Atividade de caça e pesca, jogos de inteligência suficientes, baralho e tal. Não era aquele povo louco com o negócio de atividade ainda que minha avó fez em dado momento. Uma necessidade de dançar, de correr o mundo, algum enlouquecimento em termos de hábitos, não. Não é um povo para fazer esforço à toa, mas tinha um livro de inteligência alta, instruídos, todos eles instruídos, ainda que minha avó estudou pouco, meu avô, mas uma disciplina que já arrastava uma condição de mesmo questionar o que algumas genialidades me convidavam e representavam, dizer de que ramo mesmo eu vinha.
Eu mesmo tenho raízes literalmente europeias. A minha forma de metodologizar está a campos acadêmicos que nunca teve que questionar religiosidade e colocar no prego para dizer que eu já não tinha um conforto e uma base para poder entender estados academizáveis com muita precisão, metodologias, técnicas e trabalhar com muitas variáveis. Né? Num dado momento a casa tem que ser um custo-benefício para você repetir, é só você. E aí gera algumas dificuldades quando você tem que trabalhar em departamentos que dependem de, né? Eu não sou aquela que aprendi a cozinhar demais, mas para cozinhar a dieta e custo-benefício eu não passo fome. Mas né, o que é de repente você casar? Aí depende disso, tem que ser isso para casar, mas você faz junto comigo, eu não faço? Tem-se toda uma teoria de segurar a pessoa pela barriga. Eu acho o máximo aprender a cozinhar isso e aquilo, mas eu gosto mesmo de, às vezes, sair, comprar, fazer alguma coisa. Já experimentei toda forma de dieta, sei fazer o básico. Não perdi tempo fazendo outras coisas e estudando muito e manejando cargas. Então eu criei algumas dificuldades, mas eu já tinha o domínio do que era suficiente. O mercado impõe em secção de visão de mercado que algumas coisas se fazem mais difíceis quando você adquire uma liberdade na profissão, uma rotina independente de você se deu fora dela e mesmo da fora dela, tá fora para manejar um limite de carga e ter outras compensações de voltar a estudar e se identificar com coisas que se fizeram muito boas para mim, muito ricas para mim, mas tem algumas condições de mercado que eu bati de frente com coisas reais, com pessoas que eu acho que não servem para ninguém e eu sempre consegui minha independência em todos os lugares. E eu percebi muita inveja de gente sem competência que não teve competência porque não quis e nem deveria receber tanto, não serem responsáveis. Coisas, lutas de mercado, um monte de coisa, mas enfim, abriu uma brecha que às vezes a gente posta, né? A gente gosta de fazer uma carinha, posta uma mudança, faz isso e aquilo. Será que vai ficar nojentinha? Já não é nojentinha? Em que momento algumas pessoas, né? Eu sou só aquela, de todas as formas, eu tenho os meus status de mostrar, retomar, saber fazer, mas quando alguém te destitui a sua imagem sabendo que você ganhava para demonstrar disciplina, isso é muito sério. E se não for assim, eu vou dificultar para que também você não tenha nada com ninguém. Como? E que mal te fiz, né? Mesmo eu tenho uma racialidade tão firme, que eu sou tão boa, eu não tenho que... Toda atitude que eu quiser tomar, eu tomo. Eu morei sozinha, quando eu queria ficar sozinha, estudando muito, eu sempre tive a responsabilidade de entrar na minha casa, mesmo morando sozinha, sou uma pessoa de muita responsabilidade. Não ter que estar lotado com curriola, nunca gostei, mas tentava os relacionamentos, lutava por ele quando namorei. Não tinha problema de qualquer pessoa entrar na minha casa, mas minha casa, na maioria das vezes, era para mim. Eu trabalhava muito, estudava. Não era sei voltar para casa estudar, não tem que estar sozinho, sou de muita confiança. Tem que estar acompanhado descabidamente. E não tem problema em andar com qualquer pessoa, os negócios, sei quem eu sou, mesmo que quando ganhei músculos, isso, aquilo, o que vão falar e quem é o mundo de falar. Eu não tenho nada a esconder em momento algum, eu ganhei muitos méritos. E para lidar com situações que Deus quis que eu entendesse todos os contextos mundiais e me deparasse com algumas situações que eu não ia imaginar que elas acontecem muito mais, né? Coisas que para mim eu penso ficar descabido, atrapalhar o meu trabalho. Quando você vê você, né? Eu sou aquela assim, quando eu tomo uma atitude de algumas coisas, né, eu tento ser boa quando eu acredito em alguma coisa e de repente né? Eu tenho mesmo uma convicção racial, eu não tenho esse negócio de orgulho para nada, mas eu sei passar por cima das coisas e ter uma postura de muito séria perante atitudes. Eu sei viver uma coisa e depois estar do lado de uma pessoa que alguém pensa, será que, né? Como se diz, se sobrar nós dois, meu filho, no paraíso ou no inferno, você vai morrer virgem. Nem se fosse o último do mundo. Eu tenho uma coisa e não é de maldade não, é de atingir esse status. Eu sou muito autossuficiente, tenho muita consciência do momento que eu permito coisas serem boas, coisas serem conquistadas quando a ficha cai. Não tem esse negócio, eu sei. Tá do lado do inimigo, nem apontando como inimigo, entre aspas, né? Tem coisas que se a gente acata, passa a mão na cabeça, faz com o outro, quando pessoas
não mudam algumas questões, falando coisas que a gente sempre conversa no dia a dia e ouvindo pessoas. Todas as minhas conquistas são literalmente conquistas. O que é isso aqui? Ah, flor. Vendo jornal e sempre colocando todas essas coisas. Quando Deus dá a satisfação do corpo pela sua independência novamente, o que era um modelo padrão de responsabilidade mensural de você compartilhar sua disciplina. Mas eu fui golpeada por maldade, sem ter feito maldade com umas coisas, né? E Deus vai colocando as coisas de uma forma que você nem imagina. Quando você vê, Deus está fazendo a justiça por você, ou seja, por mim mesmo também. O que são atos de fé, atos de recolhimento, que você vê que mesmo Deus está em todos os lugares e vê que você tem costas para carregar, porque quer mostrar, ser clarividenciada e poder compartilhar para libertar pessoas, porque eu sou uma pessoa muito livre e eu adoro regras, obediência, e conquistei isso com a liberdade. Eu tive uma liberdade se eu não quisesse casar, ter filhos, mesmo não casei, não tive filhos, mas minha avó me deu um suporte sem chateação. Vamos pelo menos na igreja, senão mas já é bom que nem saia, né, mais na festa. Nunca atrapalhou de festa domingueira, tal. Minha cidade tinha uma igreja linda, tem, né? E eu pude depois me deparar com as coisas que rebuscavam a ortodoxia da casa. Depois de muito estudar, isso é um papel, uma coisa muito extensa, um histórico de vida muito extenso. Isso já foi colocado entre mestres, entre doutores. Eu tenho uma vida contada que eu me permiti ser vigiada, cobaiada à distância por questões muito minuciosas, inclusive perante como eu desenvolvia a minha espiritualidade e condições muito, uma fala sistêmica além de algumas condições dos campos acadêmicos. Então, né, eu já tive que lidar com isso algumas vezes e eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, presto atenção nas coisas. Às vezes a gente cansa, às vezes de lidar com situações, mas numa rotina onde eu exerço a profissão que eu muito escolhi e vi com olhos de muita independência, e eu usei o critério de popularidade, né, cotidiano, brincadeiras, mas eu adquiri eu fiz muita produção e muita representatividade, né? O meu currículo nem sei onde está. O último, né, deve estar dentro da minha bolsa, várias cópias. Ele é bem farto com relação às minhas, os tempos, né, os lugares, as coisas que eu coloquei. E de todos os lugares onde eu trabalhei, mas como eu exerci muito tempo minha profissão e adquiri as máximas, mesmo que aconteça essa modalidade, isso aqui é o seu foco de trabalho, você tem essa linearidade entre saúde de ginástica, musculação, personal, tal. Ainda que quisesse estender, mas em dado momento não era aquático, não são atividades largas de rua. O que o aeróbico da ergometria decifra para você, até onde altas e baixas repetições, minuciosidades entre populações. Mas dizer que eu estou sempre focada na relevância de condições muito filosofais e ortodoxais que implicam em política e religião, monoteísmo, transferências, condições transcendentais, geneticizantes, modernizadas. Eu tenho um pouco de desbravamentos muito sistêmicos, mesmo em prática de atleta aparentemente colocados que aí acabam não tendo tempo para ler muito, não serem dotados de inteligência. Eu consegui, ainda que por vezes vista até como uma pessoa especial, perante algumas habilidades com que eu me deparei, como fui catalogada, me cataloguei, me sinto. Como que você conseguiu fazer isso tudo pensando assim ou com essas, né? Você seria uma cotista no campo acadêmico? Você seria uma autista? Ou a sua autossuficiência, você nunca está só? É paranormal? Já me questionaram sobre muitas coisas, né? Desenvolveu telecinesias, né? Entrou num sentido cósmico, isso foi percebido por pessoas que adquiriram esse feeling, essa sabedoria, muitas pessoas, né?
ou ficou se percebido muitas coisas ao longo do tempo. E você tem que ser comum, ou tem que ser caricaturado, ou Deus me deu. Geralmente pensam que mulheres elas se vendem a brincar de casinha e o corpo muitas vezes entulham, faça-se tantas outras coisas e se ocupem, ou não pensam tanto assim. E eu consegui driblar muitas coisas, como uma militar, como uma política não percebida, fazendo economias, fazendo popularizações, como uma militar que eu não vi militares, vestida inclusive de militar. Extrapolei os campos mesmo, questionei todos os campos das áreas, porque que buscam entre ensaio, qual a diferença. Então eu tenho mesmo sempre muito a compartilhar e fico burocrática, porque sempre eu gosto de rebuscar as coisas demais e gostaria que todos os alunos tivessem as coisas, entendessem tudo de forma leve e interessante. Você mostrar uma prática, existe o lado comercial, o lado suficiente que como que você vai parar e ser uma faculdade todo dia e precisa ser necessariamente isso, mas eu que entenda que existe uma rebuscagem bem sistêmica, né? Mesmo muito estudo, muita dinâmica de ensino, uma complexidade, né? Para lidar com os universos corporais sem ir entendendo as máximas dos estados apontados corpo e mente, né? O que é seccionar isso? Usa-se muito o termo dicotomia e a dicotomia. Alienar, não alienar, temos padrões, nomenclaturas de que, de fato, sei, passou por um campo acadêmico, né? Olha a retórica, olha a síntese, olha a introdução, olha-se categorizações formatizadas em notas de rodapé, o que são as partes principais, né? Que é a introdução num tempo corrente datado. Eu refiz minha monografia com olhares de doutorados, retematizei as divisões, criei complexidades extensivas com tudo que era espaço para cima, espaço para baixo, nada tudo. Olhe tudo com relatividade geral, com relatividade restrita, e mesmo eu também criei singularidades perante como eu interpretei variáveis físicas constantes, massa, volume, definição, peso além, entre os palcos hipertrofíveis e coisas literalmente como um físico, uma física. O que é a física? Ah, você faz física? Não, eu faço educação física, eu fiz educação física. Ah, tá, mas também não é a física do corpo. Muitas coisas, enfim, eu tenho um pouco dessas oratórias. Às vezes você vê, já chateou, já tá demais com esse negócio. Deixa gravar, deixa falar uma coisinha mais, né? Blá, 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 conversa supérflua, que tudo tem alguma ajuda, tudo tem uma função, gosto demais dessas coisas. Vamos falar no popular do besterol, vamos falar indo no supermercado, vamos falar na loja de suplemento. Sempre trazendo isso daí, mas sempre abram-se palcos que eu mesmo observo muito, também muito tempo com essas coisas, catalogando muito, escrevendo muito, fichando, tentando rebuscar o lado teórico, a oratória. A impostação das aulas, eu era aquela pessoa que morria de vergonha na frente de uma sala de aula, de imaginar que eu teria me tornado uma professora de palco, com microfone, com gente brigando com senha para fazer seus aulões, com algo seriado, com categoria de palco, com a dinâmica de estar fazendo todo mundo junto, buscar uniformidade de comando. Eu tive muitos méritos, eu ainda tenho, mas Deus abriu um leque aí no mercado de trabalho, mas isso não fecha a folha das desigualdades entre os ricos e entre os pobres. Como é que é? Se atingir algumas máximas, teve muitas lacunas que eu saí fechando. Tentei ser uma trabalhadora comum, seria suficiente, mas quantas horas um pouco menos, quantas horas um pouco mais, e mesmo assim eu sou uma pessoa que tem a capacidade de trabalho de muitas horas, mesmo entre cargas e cansaço absolutos, em jejum e restrições. Hoje saiu uma hora da esteira, deu uma cansadinha, já tô molinha. Amanhã, né, um aluno no horário não vai, eu vou atender. 2, vou em casa tomar um banho, vou na casa da dona Jane atendê-la e depois eu vou pra esteira logo cedo. Ainda bem que eu só fiz 60 minutos, não dava mais não, vou tentar fazer amanhã de manhã para dormir muito, que também descansar legal. Hoje eu não descansei muito, foi de cabelo, fiquei mais ativa ouvindo música também.
Eu acordo de uma hora, qualquer barulhinho que eu escuto tudo, eu tenho que estar sobre esse comando, por mais que eu possa esticar no sofá, ninguém ficar vendo, então eu já vi que todo mundo chegou, mas eu já sou automatizada, se der um clique no telefone, se alguém passar ali fora, então eu já fico bem ativa com isso aí. Graças a Deus eu me identifiquei com isso e eu gosto, a noite me protege do calor. Eu tenho uma coisa dessa coisa do espiritual também, entre rebuscar leituras, eu tenho oportunidade de estar interagindo, vendo os canais que eu olho as temáticas que rodam pelo mundo todo e que eu gosto demais, poder ouvir uma música, poder conceituar algumas coisas. Eu estive o tempo todo finalizando o meu trabalho e escrevendo coisas e aparentemente falando sozinha, gravando para outras questões. Eu criei uma oratória, o que é uma hermenêutica, o que é uma dialética, o que é uma impostação. Eu escrevi uma vida inteira, coisas que às vezes você nem consegue repetir, nem ver, nem compilar. Muitos não conseguem, perante a dinâmica, tantas dinâmicas, tantas coisas. Mas mesmo eu vim computando o regime governamental. O que favorece, o que melhora o Brasil, fora do Brasil. Como eu senti dificuldades entre públicos, como mesmo respondi com um diferencial, de chegar a ter que questionar minhas dificuldades e como eu driblei algumas coisas em minhas especificidades. O meu pai me deu um suporte de estender a minha pensão. Meu pai falava para os outros que oferecia convite numa festa, onde geralmente você entra num campo acadêmico pagando para ter uma formatura. Aquele povo no começo nem o do final que uns para até ficar jubilado. No final das contas eu precisava de mais dinheiro para fazer cursos. Eu peguei o dinheiro, eu nem fiz. Nunca mexi com esse negócio de trote, nunca passei por isso, e não fui atrás. Depois de um tempo que eu fui pegar uma finalização de currículo e tal, não quis participar de festa, ainda tinha cruzadas, né, guerra de crente católico, onde que seria isso, aquilo. Eu falei, não vai ser em lugar nenhum, eu preciso de investir no mercado de trabalho. Meu pai me ajudava, mas eu já tinha que estender minha pensão até um tempo, um pouco mais. Ele não queria não, mas ele fez, podia também não ter feito. Tá me dando um suporte de algumas questões, né? Que trazem, né, o que a gente pensa em todas as coisas, entre vivos, entre mortos-vivos, vivos-mortos. O que Deus traz pra gente perante a árvore genealógica. Eu coloco genealógica, falar árvore genealógica, o que é o campo biologicista, que gera uma condição familiar, né? Que isso pode ser percebido também entre adotados, não necessariamente de sangue, o que vira de sangue. Quando deparamos que temos especificidades que te convidam às vezes a mudar, questionar quem são pais, questionar a gente enquanto filho, e em todo o mercado de trabalho. Mas eu, né, aparentemente não tenho habilidades comuns. É só pegar e meter a cara, eu não sou aquela 110, 220. Então a arte intelectual, a prática, não sou um leão de chácara, uma incompetente, mas tive que entender de manejos, conceitos, abstratualidades. E não dirige, acabou não dirigindo, acabou que era ser informatizado o suficiente, eu precisava de estar manejando tudo isso. Entender o básico, fiz datilografia, mas não sou expert como o mercado joga para algumas coisas. Me deparei questionando várias coisas, tive que estudar línguas e a minha língua não desenrolava. Parei, entendi alguns conceitos de inglês, nunca quis fazer espanhol. Não sei se isso passou um pouquinho, algum tempo. Aí você se deparar com outras culturas caso você precisasse viajar. Não se vê de navio, não se vê de avião, não nada há muito tempo. Busco as margens ou terra firme que Deus me deu para eu não me machucar, ou questionar alguns milagres ou algumas mudanças que já era você entender suas zonas de reserva, baixar tanto o percentual, entender computar a massa. Eu quis buscar todos os protocolos e necessidades passavam por mim, eu me sentindo procurada e entre tantas pessoas reconhecerem o meu trabalho, isso me trouxe uma satisfação enorme. Eu me tornei um monstro das atividades físicas, né? Com força, com disciplina muito grande. E você se deparar com algumas perdas que poderia ter sido evitado. Deus reconstrói todas as coisas, mas cada coisa no seu lugar e todas ao mesmo tempo. Quando alguém quer te destituir de uma independência já que foi conquistada, para que pense o pior de você ou para que te passe para trás, se faça isolado e Deus te faz pensar
muitas coisas além do que são relacionamentos, do que é espiritualidade, que algumas coisas que ainda que você quer dar uma oportunidade, quis dar, não valia a pena para nada, nem para ninguém. Querendo ou não, você acaba impostando e dando a resposta no tempo certo, onde você nem esperava dar resposta, né? Ver os outros chegarem para você, eu preciso te pedir perdão. Olha, perdão você não vai ter não, porque infelizmente eu não acho que foi suficiente. Acho que se, né? Algumas questões que as pessoas sabem até que aconteceram que você precisa chamar a atenção de pessoas. Você é pai, chegou até nisso. Você tendo isso, você chegou até isso, você precisa de me pedir perdão. Hoje eu tô pagando e se eu quiser eu te boto lá também de novo. Pra mim é indiferente estar perto de você. Questões que ficaram um pouco na minha garganta e se tornou indiferente a ponto de você neutralizar. Você não quer atrapalhar o trabalho dos outros, você acaba não esperava lidar com algumas situações tiveram um conforto de você sentir, eu não nasci para vingar ninguém, mas eu não nasci para ser cúmplice, negligente e achar que as pessoas, quem faz o mal para os outros tem que pagar. E pagar com juros e correção monetária. E mesmo paga. Eu sou uma mulher que eu busquei olhar muitas coisas do mundo, busco ainda. Eu queria ter uma relevância maior, justificar que atividades entendam os protecionismos de trabalho, em que momento mesmo não adoeça, que seja uma cultura lógica, que seja mesmo custo-benefício a todos, que entendam o valor de todas as coisas entre o público, entre o privado, entre a escola comum, entre o que fez a academia como uma escola não vista como escola, uma bolsa de valor, com várias possibilidades de você saber usar intensivos, extensivos, a música está bombando, mas entre atender alunos e pessoas, você sabe do mundo inteiro, de uma cidade inteira, sem nem precisar andar muito na rua. O corpo fala, comunica, entende você como compartilhar, agradece. E eu não sou uma pessoa vendida. E eu fico muito satisfeita com a felicidade dos meus alunos, mesmo que algum tempo você tenha que nem felicidade de você conseguir. Eu sempre tive muita felicidade com poder transformar as pessoas e melhorar, e eu consegui confortar através de além disso daí. Mas eu tive, né? E é sempre ir agradecendo, cada vez mais agradecendo. Quando eu penso esse vídeo, não dá para colocar no WhatsApp, ou talvez não é. Tá, no momento você pensa que uma coisa é a outra, eu tô jogando tudo no meu canal, não dá para voltar atrás. E em que momento eu tô abrindo questões? Coisas que eu não queria que estivessem expostas, que eu espero que não gerem. O que é essa diversidade do trabalho? Eu tenho muita noção de ética e questiono todas as coisas sobre vários focos e ainda tenho muita chateação sobre algumas questões que nos colocam sobre uma tortura emergencial de que você tem que falar. Senão o que você não acredita que algumas pessoas fazem, elas fazem. E você precisa se impostar quando a sua singularidade é dificultada e a mostrologia divina manda acionar povos, populações. O que é categorizar o povo eleito não necessariamente, ou não eleito mais? O que são fatores aliançáveis, né? E ainda naquele tempo, fazendo esse tempo, falam isso ou aquilo, eu me deparei com situações revelatórias literalmente singulares. Um vim para montar a igreja e num dado momento você vê que a igreja já é um contexto radical, que já estava dentro da sua casa, tem que ser com humildade, não tem que ser nós somos. E quando você vê, você precisa culturizar que mesmo fomos e fizemos. E não é qualquer filho da puta da rua que transferiu valores aparentemente básicos ou com muito afinco, ainda que N considerações ainda a dizer, mas que foi minha relação com a avó que me criou. E o meu avô, a disciplina com que ele era muito responsável com o trabalho, enchia um combustível para levar 10 centavos num carro lá não sei aonde. Se estivesse devendo 10 centavos para a pessoa e gostava de participar da rotina de casa, almoço, janta, café, tinha uma representatividade familiar que era aqueles que queriam usar a sabedoria da disciplina. Isso é uma família, o que representava para minha avó. Isso foi um conforto dado para eles escolherem, para errarem, para dar oportunidade dos filhos quererem voltar atrás e entender que as portas da casa da minha avó, que aparentemente não voltam mais, estavam sempre abertas e abriram para todo mundo. Vi alguns erros de outros que tiveram benefícios através deles. Questões tais entre questionar separação de pais,
outras coisas. Quem somos filhos, filhos mesmo crescem, mas num dado momento você tem que se tornar conselheiro ou falar a verdade com mais afinco. Quando, poxa, já aconteceu tudo isso, e se isso mesmo fosse uma gravidade, quando separações de pais implicam em ou jogar na cara ou responsabilidade, mas como que você não pensou e fez esse filho assim errado? Ou para ser questionado como irresponsável? Questões que eu vejo durante todo mundo. E o que virou miséria descabida de várias maneiras para terem filhos na rua, filhos não aceitos. Temos que aceitar e lutar para, né, o clã familiar responder, porque a rua desconhecida por vezes ainda é muito cruel, que é buscar segredos para passar rasteira nos outros. E eu tenho uma fé como uma fé especial muito grande. Nossa, passei vai estar tudo molinzinho, um algodãozinho. Passei um condicionadorzinho para dar uma tratadinha, coisinha, né? Mas enfim, não deixa de ser um vídeo grande, sempre grande, tá atolado o celular. Que horas vem liberar o canal para eu jogar lá. E realmente esse é um do canal. Eu preferia que ninguém descobrisse sem problema algum, mas algumas coisas de recompilar o meu trabalho e alguns por ser vergonha de eu ter que falar algumas coisas que não caberia eu ter que falar, entendeu? Que eu já deixo o limite da racionalidade, da impessoalidade, da pessoalidade, com bom senso, mas algumas coisas se tornaram, parecia que um buraco tão sem fundo e eu ter que mesmo entender julgar. Porque eu estava sendo julgado descabidamente, usando a minha imagem caricatural, que o dinheiro dava, que o tempo dava. Eu tô aqui, cortei o cabelo, se eu quiser botar um peito, mas não botei. Aí depois botei, né? Olhando que eu nunca esqueci o meu passado corrente, que se fazia crescente, mas quem são as pessoas perante velocidades e perante a mudança corporal, que implicou também justificar entre músculos, homens e mulheres, força, né? Muitas minuciosidades, eu me tornei uma pessoa com a responsabilidade de trabalhar sozinha e dar conta como se fosse sempre mais do que o empregado, né? As pessoas terem muita confiança, eu me deparei com situações difíceis, né? Que colocaram em pauta minhas singularidades. Ai, baixou um soninho aqui. Te agradeço o vídeo, tá bom. Nossa, que soninho.